Pessoal, dando continuidade às nossas apresentações, agora a gente vai assistir a apresentação intitulada Projeto Brasil DataCube e suas aplicações em computação aplicada, apresentada pela professora doutora Karine Reis, que possui doutorado em computação aplicada com ênfase em geoinformática pelo INPE, e atualmente trabalha no INPE com pesquisa em geoinformática e também coordenando projetos de desenvolvimento e inovação tecnológica, como Terra Brasilis, TerraLib, e hoje atua como coordenadora do projeto Brasil DataCube. Sua principal linha de pesquisa é a representação, processamento e análise de grandes volumes de dados espaço-temporais. Então, professora, você tem 45 minutos de apresentação e depois a gente abre para 15 minutos de perguntas que o pessoal for mandando. Então, a palavra agora está com você. Tá bom, obrigada, Felipe, pela apresentação. Então, meu nome é Karine, como o Felipe já falou, né? Muitos de vocês já me conhecem. Eu trabalho no INPE, na OBT, e também sou docente da CAP. E aqui nessa palestra eu vou apresentar então esse projeto, né, que hoje é o maior projeto que a gente está trabalhando nesse grupo de geoinformática, mas eu vou também apresentar um pouco mais em detalhes os challenges, os desafios que a gente está enfrentando nesse projeto e as pesquisas em geoinformática ou computação, né, em computação aplicada, mais especificamente em geoinformática, que nós estamos desenvolvendo no contexto desse projeto Brasil DataCube. Esse vai ser, então, o que eu vou apresentar aqui hoje. A gente, como eu falei, a gente criou, né, a gente já tinha esse laboratório informal no INPE, na OBT, onde a gente trabalha, mas esse ano nós criamos esse laboratório formalmente, criamos um site para esse laboratório, que é um laboratório de pesquisa, né, chamado GeoBits Lab, que é um laboratório de pesquisa e desenvolvimento em SIG, né, Sistemas de Informações Geográficas, que inclui aí bancos de dados geográficos e sistemas, né, desenvolvimento de sistemas, DigiScience, algumas linhas de pesquisa relacionadas a Big Geospatial Data Science e uso de Machine Learning, né, para dados de observação da Terra. Essas são algumas linhas que a gente desenvolve nesse laboratório, GeoBits. Aqui a gente tem o site, né, do laboratório, e esse laboratório ele é composto, então, hoje ele é formado por docentes tanto da CAP quanto do SERI, do CST também, e por alunos, né, nossos, né, do SERI, da CAP, principalmente da CAP, que trabalha nesses temas de pesquisa. Esse laboratório, ele tem vários projetos que a gente desenvolve no INPE, em parceria. Eu coloquei alguns aqui, como o Felipe falou, Terra Brasilis, Terra Amazon, a gente tem um conjunto aí de sistemas que a gente desenvolve no INPE. E hoje, né, e um deles é o Brasil DataCube, que eu vou apresentar aqui hoje, que é o maior projeto que nós estamos trabalhando hoje no contexto desse laboratório. E eu vou apresentar, então, para vocês hoje um desses projetos do nosso laboratório, que é o Brasil DataCube. Bom, o projeto, o BDC, né, que a gente chama, o Brasil DataCube, ele começou, então, o ano passado, né, a gente começou no início de 2019. Ele é um projeto que está sendo desenvolvido pelo INPE, né, né, vou mostrar depois aqui a equipe, mas a gente tem desenvolvedores, né, tem os funcionários do INPE coordenando e trabalhando, vários pesquisadores do INPE, e tem alunos, né, de pós-doc, de doutorado, de mestrado, desenvolvedores, então, mas é coordenado principalmente, né, pelo INPE. O projeto Brasil DataCube, ele tem 4 objetivos principais. Bom, o primeiro objetivo é criar um volume de dados, um conjunto de dados chamados de dados prontos para análise, que é um termo bem usado na literatura, que é chamado dados ARD, de imagens de satélites de média resolução. Então, pegando aí o gancho da apresentação da Lúbia, nós estamos pegando várias imagens de satélites
de observação da Terra, com essa resolução média de 10 a 60 metros, para todo o território brasileiro, né? Então, a gente está usando atualmente, que a gente está usando no projeto, é Cibers 4, que é esse satélite brasileiro com a China, que a Lu me apresentou, o Landsat 8 e o Sentinel-2. Então, nós estamos pegando essas imagens de média resolução, criando esse produto ARD, né, que vocês podem ver nessa figura aqui, que existe uma definição do que é dado pronto para análise. Então, você pega o dado bruto e você aplica diferentes tipos de correções nesse dado, até gerar o que a gente chama de reflectância de superfície, e a reflectância de superfície é considerada um dado ARD, um dado pronto para análise, para ser usado por usuários com um mínimo de esforço para corrigir esse dado. Então, a gente gera esses dados ARD para o Brasil inteiro, desses sensores, desses satélites, né, e desses sensores, desses sensores dos satélites, e a gente, após criar o ARD, a partir desse dado pronto para análise, a gente modela e a gente cria cubos de dados multidimensionais a partir dessas coleções. Então, aqui tem uma figura, né, mostrando... Deixa eu tirar aqui, isso está me atrapalhando. Então, aqui a gente tem uma figura mostrando, então, a gente define no projeto, a gente define tiles, uma grade, né, que cobre o Brasil todo, e para cada tile dessa grade, né, para cada célula dessa grade, a gente corta essas imagens em diferentes tempos e faz, então, e cria essa modelagem gerando cubos de dados multidimensionais. Então, a gente faz isso, gera esses cubos, modela esse dado como cubos de dados multidimensionais. E após isso, né, outro objetivo do projeto, então, é usar tecnologias de Big Data e desenvolver também análise de séries temporais, porque um dos principais motivos, né, para modelar o dado como esses cubos de dados multidimensionais é extrair séries temporais dessas imagens e usar, então, machine learning e outros tipos, né, de técnicas de análise dessas séries temporais para extrair informação. No caso do projeto Brasil DataCube, o objetivo é extrair informação de uso e cobertura do solo, né, que é o que o INPE trabalha, de todo o território nacional. Mas esses produtos que a gente está gerando, eles podem ser usados, e as séries temporais extraídas desses cubos de dados multidimensionais, podem ser usados em diferentes contextos, por diferentes aplicações. No projeto, o nosso foco é uso e cobertura, mas a gente já tem outras iniciativas, por exemplo, o IBGE, que está usando essas séries temporais dos cubos que a gente está gerando para extrair, por exemplo, indicadores urbanos de áreas verdes e vários outros indicadores que eles têm interesse em extrair de áreas urbanas usando essas séries temporais. Bom, então no projeto a gente define, né, para começar o projeto, a gente define então, nós definimos 3 diferentes grades, né? Então a gente dividiu o Brasil em tiles, então a gente, em diferentes tiles, então aqui a gente tem um tile, a gente chamou de grande, médio e pequeno. Nós temos essas 3 grades do projeto, e a gente, então, essas grades que eu estou mostrando aqui nessa figura, os tiles que estão pintados em verde são os tiles que a gente já tem cubos de dados prontos, tá? Que a gente consegue fazer o download no portal do projeto. Vou mostrar um pouquinho mais para frente. Então, a gente está usando essa grade aqui de 6 por 4 graus, onde cada tile, cada célula dessa grade, ou cada tile tem 6 por 4 graus. A gente está usando essa grade para gerar os cubos de dados Cibers, né, do sensor WFI, que tem 64 metros de resolução espacial, e cada tile, né, cada arquivo, a gente está armazenando cada banda e cada banda de cada tile em um arquivo separado, e cada arquivo, então, fica por volta de 170 megabytes. Nós resolvemos, né, definir 3 tipos de grades, principalmente por causa do tamanho de arquivo. Então, quanto
a resolução, por exemplo, do Sentinel, que é de 10 metros, né, do Cibers é 64 metros. O Sentinel, ele é de 10 metros e tem mais bandas do que o Cibers 4. Então, nós definimos, então, uma grade menor, então os tiles são menores, nesse caso aqui 1,5 por 1 grau, né, cada tile. E, então, aqui cada arquivo, né, desse cubo de dados tem por volta de 400 megabytes. E cada tile, então, se você considerar todas as bandas, ou todos os arquivos daquele tile, fica por volta de 5,4 gigabytes. Então, para a gente manter um tamanho, né, de arquivo razoável para esses cubos de dados, a gente definiu, então, essas 3 grades que estão disponíveis hoje no portal. Então, e a gente está, então, preenchendo todos os tiles dessas grades com cubos de dados gerados pelo projeto. A gente começou no projeto, a gente definiu as entregas por biomas. Então, a gente vai começar, essa primeira entrega do projeto é o Cerrado, até porque a gente tem o TerraClass Cerrado. Então, a gente está gerando, por isso que a gente está gerando esses cubos aqui. Esses cubos, por exemplo, do Cibers, que está mostrando essa figura, nessa primeira figura, são os cubos que têm interseção com o Cerrado. Então, por exemplo, o Cibers, a gente já tem todo cerrado. O Landsat 8 também, né? Falta só, acho que não, já tem para o cerrado todo. E o Sentinel, que é o dado mais volumoso, vou falar um pouco mais para frente, a gente já tem alguns tiles aqui gerados, e a gente agora está gerando para o cerrado todo também. Então, então, são diferentes grades. Aqui, essas figuras já mostram o que a gente já tem pronto do projeto, os cubos, né, que a gente já tem pronto, e que já podem ser acessados via portal ou via as APIs que a gente está desenvolvendo no projeto. Bom, a grande motivação para a gente fazer isso, né, por que o INPE está hoje produzindo cubos de dados? O INPE hoje ele é responsável por produzir dados oficiais, né, junto com outras instituições, como o TerraClass, né, tem outras instituições envolvidas, mas o INPE também é um ator importante, né, nesses projetos. Então, o INPE hoje ele gera dados oficiais de uso e cobertura do Brasil todo. Então, a gente tem o PRODES, né, o DT, que gera aí alertas de desmatamento, o PRODES, que gera, né, também o dado anual de desmatamento, né, para a Amazônia e para o Cerrado também, o DT também. Tem o TerraClass, que aí, depois do dado, né, dessa região desmatada, ele identifica o que essa região se tornou, se foi pasto, agricultura, então ele olha para essa região que foi desmatada e então identifica ali o que essa região que foi desmatada, ou esse polígono que foi desmatado, ele se tornou após o desmatamento. Então, o INPE, ele está muito envolvido, vocês já estão aí vendo na mídia, né, desde o ano passado aí, muitas polêmicas associadas a esses projetos, porque o INPE, ele é hoje a pessoa responsável por gerar esses dados para o governo. Bom, e hoje esses projetos, eles usam uma metodologia principalmente baseada em interpretação visual. Por que isso? Porque a gente gera uma acurácia altíssima desses dados, a gente precisa disso, né, de uma certeza muito grande desse dado para passar para o IBAMA, para ele ir a campo atuar em cima desses desmatamentos. Então, esses projetos, eles usam, então, diferentes imagens. Aqui a gente pode ver, né, a WFI do Cibers, que é 64 metros. Aqui, uma imagem Landsat 8, que é de 30 metros. Então, a diferença, né, o que você vê nessas imagens, a diferença, né, de resolução espacial, o que você consegue identificar naquela imagem. E aqui o exemplo de um polígono de desmatamento ou de área degradada extraída a partir de uma interpretação visual dessas imagens. Bom, então, atualmente é basicamente usando interpretação, a grande maioria, né, uma metodologia baseada em interpretação visual. E o projeto Brasil Data Cube, como outras iniciativas, projeto anterior, que é chamado Essence, o principal motivo é trazer, então, inovação tecnológica para melhorar essa tecnologia.
tanto no uso de grandes volumes de dados, né, de imagens, que a gente tem hoje disponível, quanto usar machine learning e outras técnicas, análise de séries temporais, para extrair essa informação a partir dessas imagens. Então, a motivação é muito, né, a principal motivação é essa, e é o que a gente está fazendo, então, no contexto desse projeto. Bom, pensando então nessa metodologia baseada em cubos de dados e análise de séries temporais extraídas desses cubos de dados, a gente tem aqui uma figura que mostra o fluxo de trabalho desde a geração de os cubos de dados até a extração da informação de uso e cobertura a partir de séries temporais extraídas desses cubos de dados. Então, no projeto, a gente está gerando cubos de dados a partir dessas imagens, como eu falei, né, dos sensores e dos satélites CIPES-4, Landsat 8 e Sentinel-2, e o MODES também, né, a gente usa. A gente gera esses cubos de dados, então a gente faz toda a parte de criar a RD e de criar esses cubos multidimensionais, né, esses cubos já estão, que a gente já está produzindo, já está disponível no portal do projeto. A partir dessas séries temporais e usando amostras, né, de uso e cobertura, nesse caso que a gente está focado nesse tipo de aplicação, né, no contexto do projeto, a gente desenvolve então, um conjunto aqui de métodos, de metodologias, primeiro, para fazer a análise das amostras que a gente tem de uso e cobertura, porque essas amostras elas são usadas para treinar classificadores. Então, SVM, Random Forest e outros métodos de machine learning que a gente tem usado para extrair informações. Então, a gente treina esses classificadores a partir dessas amostras. A gente extrai, então, baseado em séries temporais, a gente extrai a informação, mapas de uso e cobertura, usando, então, esses classificadores. Após gerar a classificação usando SVM, Random Forest, a gente usa máscaras, né, máscara de água, máscara urbana, para remover, né, essas regiões que a gente não está interessado no projeto. Usa também aqui uma álgebra, né, de uso e cobertura, que tem alguma lógica, né, para ajudar na verificação desse dado. Então, por exemplo, se o ano anterior era pastagem, né, aquele pixel foi classificado como pastagem, no ano seguinte ele não pode ser classificado como uma floresta. Então, a gente também tem aí um cálculo, né, e uma verificação das trajetórias, né, que foram criadas por esses classificadores. E os dados também que a gente está produzindo, esse dado ele já está disponível aqui, vocês podem acessar, tem publicação associada, e a gente está gerando outros dados classificados também no projeto. Outra coisa importante é que a gente também tem esse pacote em R chamado CITES, que a gente começou a desenvolver no projeto Essence, que é um projeto FAPESP de pesquisa precursor a esse projeto Brasil DataCube. A gente começou a desenvolver lá, atualmente a gente continua desenvolvendo métodos de machine learning, tanto para a parte de análise de amostras quanto classificadores, usando outros pacotes existentes. E a gente vai ter um mini curso, então, na próxima semana, tanto de como você acessa esses cubos de dados que a gente está gerando, tanto em Python quanto em R. E no segundo dia a gente vai, então, avançar um pouco nesse pacote CITES, que mostra, então, desde você pegar uma série temporal dos cubos e gerar uma classificação desse tipo aqui. Então, nós vamos ter um treinamento aí na próxima semana sobre isso. Só falando um pouco, então, sobre análise de séries temporais, quando a gente fala de cubo de dados, o cubo de dados, ele é principalmente gerado para suportar análise de séries temporais. Então, a gente, no fundo, né, a gente fura esse dado, esse cubo de dados por pixel, extrai essas séries temporais, diferentes séries temporais, uma para cada atributo ou índice, né, associado a esse cubo. Então, você tem cubo de índices, aqui está mostrando o índice EVI, que é o índice de vegetação, aqui é um outro índice chamado NDVI,
e a gente então extrai o comportamento desse atributo ao longo do tempo. E qual que é o objetivo aqui? O objetivo é a gente extrair, né, dado amostras desse tipo, a gente conseguir classificar esses dados, esses cubos, essas séries temporais extraídas dos cubos de dados baseado nessas amostras. Aqui a gente tem 3 pontos, né, só para ilustrar. A gente tem 3 pontos. O primeiro ponto é um ponto de agricultura, então você vê aqui de 2000 a 2016 como é a dinâmica temporal, né, desse índice de vegetação ao longo do tempo, né, de um ponto de agricultura. Aqui a gente vê um ponto que é floresta, então ele foi floresta desde 2000 até 2016. Então a gente vê o comportamento desse índice ao longo do tempo, né, expressado aqui nessa série temporal. E aqui a gente tem então uma outra amostra, um outro ponto que era floresta. Depois ele passou então para pasto, e após pasto ele começou ele passou a um pixel, né, de agricultura. Então, dadas essas amostras, dadas essas séries temporais, o grande desafio é treinar classificadores a partir dessas amostras, usando essas séries temporais, para extrair, nesse caso, então, dados de uso e cobertura a partir de todas as séries temporais de todos os cubos que a gente está gerando. Então, para exemplificar isso aqui, bom, esse conceito, né, de cubos de dados multidimensionais, ele é uma nova tendência na área de assessoramento remoto. Então, começou aqui com a Austrália. Em 2017, eles publicaram esse artigo, gerando cubos de dados. Então, foi o primeiro grupo que começou a modelar os dados como cubos de dados multidimensionais e criar dados a partir de dados ARD e extrair informações a partir de séries temporais. Então, a Austrália tem iniciativa e geralmente cada país tem essa iniciativa para gerar cubos de dados para o seu país, porque o volume de dados é muito grande, os desafios são enormes para gerar todo esse dado, para manipular e para extrair informação. Então, cada país faz para o seu país. Então, a Austrália está fazendo, né, começou essa iniciativa. A gente tem o cubo de dados para a Suíça, a gente tem agora o Digital Earth África, que é uma iniciativa para gerar ARD e cubos de dados para todos os países da África, e assim vai, né? Tem a Colômbia, tem vários outros países que têm essa iniciativa, e o Brasil, então, está criando os cubos de dados com esse projeto que a gente está trabalhando. Bom, no projeto Brasil DataCube, a gente está gerando tanto a parte de dado e metadado, como eu mostrei aqui, os cubos, a ARD e os cubos. Então, a gente pega nessas imagens de providers externos, a gente gera toda a parte de ARD, faz a composição, né, temporal, gera os cubos de dados. Então, a gente tem tanto as coleções de imagem quanto os cubos de dados, a gente tem toda a parte de metadados, né, desses dados, e a gente também organiza, além dos cubos e das imagens, a gente também está organizando amostras, todas essas amostras de uso e cobertura, com os metadados corretos, e outros dados também de uso e cobertura, a gente está organizando no nosso projeto. Além dos dados e metadados, a gente também está desenvolvendo um conjunto de softwares, de produtos, tanto de serviços, né, web, para acessar esses metadados e esses dados, quanto aplicações finais para o usuário final, com interface gráfica ou não, né, ou fornecendo APIs umas linguagens R e Python para o usuário final. Vou correr um pouquinho, que eu acho que eu estou um pouco atrasada. Bom, então aqui só para gerar, como que a gente está gerando isso? Então a gente pega as imagens de providers externos, então da USGS, da NASA, da ESA ou do INPE, né? Como a Lúbia apresentou o CIBES 4, a gente tem o MS3 para gerar reflectância de superfície, e das outras imagens, de outros satélites, a gente tem usado então os sistemas, né, os softwares que eles mesmos fornecem para gerar reflectância de superfície, ou dados ARD. A partir desses dados ARD, a gente faz, então, a construção desses cubos de dados.
em 3 etapas, né? Busca, warp e a composição temporal, e gera então esses cubos de dados. Só para exemplificar aqui, como que a gente faz, né? Quando a gente faz o cubo de dados, a gente define de quanto em quanto tempo a gente quer gerar uma informação. Então, você pode gerar uma informação ou mensal ou a cada 16 dias. E aí a gente pega o melhor pixel naquele tempo, que a gente chama de composição temporal. É como se a gente pegasse, então, aqui eu estou fazendo um exemplo, essa figura, ela mostra um exemplo de uma composição mensal. Então, o que eu faço? Para cada tile da minha grade, né, do projeto, a primeira coisa é eu pego todas as imagens disponíveis de um determinado, né, de um determinado sensor. Por enquanto, a gente não está harmonizando sensores diferentes, a gente está gerando cubos que a gente chama de puros. Então, a gente pega todas as imagens que têm interseção com aquele tile. Então, aqui eu tenho, né, no dia 1, no dia 8, dia 17, dia 24. Então, eu faço o merge, né, dessas imagens para cada dia. Depois, eu faço crop, então eu corto essas imagens que têm interseção com cada tile do meu cubo, porque todos os cubos são criados por tiles no nosso projeto. Então, a gente faz o crop e depois a gente faz uma composição temporal. Ou seja, eu vou gerar uma imagem a cada mês ou a cada 16 dias, considerando o quê? O melhor pixel que eu consigo observar naquele período. Então, eu vejo aqui, baseado, então, aqui, a composição temporal, cada pixel dessa imagem, né, que eu estou manipulando, ela tem uma qualidade associada a esse pixel. Então, quando a gente gera reflectância de superfície, a gente já tem uma banda que identifica se aquele pixel é nuvem ou cobertura de nuvem. Então, eu pego somente os pixels válidos, ou seja, que não foram identificados como nuvem ou sombra de nuvem. Eu pego somente os pixels válidos, e aí eu tenho 3 maneiras no projeto, a gente está desenvolvendo 3 maneiras de pegar o melhor pixel desses valores válidos. Então, ou eu pego a média, né, desses pixels, ou eu pego a mediana, o valor mediano, ou eu uso um que a gente chama de stack. Então, eu faço uma ordenação desses pixels baseado na qualidade desse pixel, né? E eu pego, então, pixel de melhor qualidade naquele período que eu estou montando o meu cubo, se é mensal, 16 dias, trimestral. Então, a gente sempre pega o melhor pixel e compõe, então, a imagem, né, um snapshot do meu cubo de dados. A gente está desenvolvendo, então, para gerar esses cubos, a gente está desenvolvendo uma aplicação, tem os scripts em Python, mas tem também a aplicação com interface gráfica, como está mostrando aqui. Vou passar um pouquinho rápido. A gente, para os metadados, né, a gente, agora na parte de serviços, como eu falei, a gente está desenvolvendo um conjunto de serviços tanto para consultar, para buscar, para acessar e para processar esses dados e metadados. Então, no caso, a gente está usando alguns serviços que são padrões, né, baseado em padrões, como o Stack. O Stack, ele define, então, um conjunto de metadados para as coleções de imagem, para os cubos de dados. Então, a gente está servindo os metadados baseado nesse padrão Stack, e também tem alguns padrões aqui, OGC, WMS, WFS, que a gente também está investindo no projeto na criação desses cubos, nessa criação desses serviços baseado nesses padrões. Mas tem também um conjunto de serviços aqui, que eu vou mostrar um pouco mais para frente, que são definidos pelo próprio grupo do projeto. E aí entra essa parte de pesquisa e computação aplicada. Aqui, alguns exemplos das aplicações. Então, a gente tem o portal, como eu falei, o portal hoje você já consegue visualizar tudo que já tem pronto de cubos de dados, você consegue fazer o download, né, desses dados e outros tipos nós agora a gente está mudando esse portal. Essa é a primeira versão que a gente lançou do portal, mas a gente espera até o final do mês que vem já lançar um novo portal com uma carinha mais bonitinha do projeto.
A gente também tem os seeds, como eu falei, o pacote em R, né, que está aqui no GitHub do Essence, que tem um conjunto de funcionalidades para trabalhar com séries temporais, saídas de imagens. Tem também uma iniciativa que é o Open Data Cube. O Open Data Cube ele é uma ferramenta, uma plataforma que foi desenvolvida lá pelos australianos, aquela primeira versão, e é uma ferramenta hoje muito utilizada por vários países para criação, para manipulação de imagens ARD e cubos de dados. Então, a gente está fazendo no projeto uma interface dos nossos produtos com essa tecnologia. Aqui é o portal, né? Como eu falei, você consegue visualizar, você consegue fazer o download dessas imagens já, ou você consegue visualizar, então, uma imagem, né? 2 tempos do mesmo cubo, olhando a diferença nesses 2 tempos, usar aqui o WTSS, extrair as séries temporais de uma localização, né, de um determinado cubo. Então, aqui está o projeto, né, aqui está a página do projeto. Aqui você tem, então, o portal, como eu falei, você tem o GitHub do projeto. Então, tudo que a gente está desenvolvendo é de código aberto, como a gente sempre fez aqui no nosso grupo, lá na UBT. Tudo é livre, de código-fonte aberto, então você tem acesso ao GitHub, pode colaborar com a gente. E outras informações, publicações, notícias, tudo a gente está... o ponto aqui é esse site do projeto. Aqui são os pesquisadores, então tem como eu falei, nós estamos coordenando, eu, o Gilberto Ribeiro e a Lúbia, somos os coordenadores. Aí tem alguns pesquisadores do INPE que estão associados, tem também os pesquisadores que a gente chama de associados, mas que são pós-doc, tem os desenvolvedores, que agora fazem parte da equipe, e tem a Lu, né, que é a nossa manager aí do projeto, que ajuda a gente bastante em toda essa parte. Então tem a parte dos estudantes de doutorado, de mestrado, e tem também de alunos de graduação também, que a gente pegou esse ano, que a gente está também formando esses alunos de graduação com as tecnologias do projeto. Bom, aí essa parte é o que a gente está fazendo no projeto. Aí eu queria falar aprofundar um pouco mais na parte de pesquisa, né? O que a gente está fazendo de pesquisa nesse projeto? Bom, esse projeto, ele é um projeto, se você entrar no site, ele é um projeto que tem uma componente muito forte de pesquisa, tanto em seccionamento remoto, quanto em computação aplicada, mais especificamente em geoinformática. Então, assim, é muito importante, né? E o INPE, ele é uma instituição que é muito importante, né? Ou que deveria ser o INPE mesmo. Eu fico pensando que deveria ser o INPE mesmo a execução desse projeto, porque a gente tem a pós-graduação, tanto de funcionamento remoto quanto de ACAP, né? De computação aplicada, que é o que esse projeto mais tem que avançar nessas pesquisas, nessas 2 áreas, de funcionamento remoto e de computação aplicada. Bom, então o primeiro challenge, né, é que a gente está trabalhando com um volume muito grande, trabalhando realmente com Big Data nesse projeto. Então aqui a gente tem uma ideia, né, de volume de dados para o Brasil todo, como a gente está trabalhando, a gente está manipulando por volta de 750 terabytes de dados. Então, se a gente for olhar aqui, que a gente colocou por sensor e por satélite, né? Como o Cibers é 64 metros e tem menos bandas, então o acervo, né, de 2015 até 2019 fica por volta de 34 terabytes. O Landsat também, que é de 30 metros, fica por volta de 45. O MODES, que é 250 metros, ele é um dado menor, né, então 4 terabytes. Mas a gente está trabalhando com o Sentinel, que é um dado de 10 metros de resolução, que tem grande... tem muitas pessoas, né, querem usar o Sentinel para fazer análise, e ele é que onera o nosso dado. O Sentinel, só o Sentinel, a gente está manipulando aí 642 terabytes de Sentinel. Então, é um volume muito grande de dados que traz várias áreas de pesquisa e vários challenges aí para o projeto. O primeiro deles é que a gente está usando a AWS. No ano passado, a gente escreveu um projeto, teve uma chamada, o GEL, junto com a AWS, eles fizeram uma chamada e deram $60 mil para projetos que usam imagens de satélite para
para dados, para aplicações na área ambiental. Então, a gente escreveu um projeto, a gente conseguiu esse crédito e a gente está usando, então, esse crédito no projeto Brasil DataCube. A gente está usando esse crédito, a gente está usando a AWS principalmente em duas atividades. A primeira é para, como o Sentinel, tá falando, como o Sentinel, ele é o dado mais difícil, né? Ele é mais volumoso e ele é o mais também, como ele é o mais volumoso, a gente não consegue, então, se a gente ficar baixando, usando o Sentinel Hub no INPE, a gente vai demorar muito tempo para baixar todo esse acervo. Existem outras iniciativas do INPE para ser o hub do Sentinel no Brasil, mas por enquanto isso não avançou, então a gente tem que usar os meios convencionais para baixar esse dado no INPE. Então, para não fazer isso, que se tornou inviável para a gente está usando a AWS para gerar o ARD e um cubo de dados para o Brasil todo na AWS. Por quê? Porque o acervo Sentinel-2, assim como os outros, Cibers, o Landsat, ele já tem buckets na AWS. Então, o dado, o acervo já está todo lá. Ao invés de a gente fazer o download para o INPE, a gente está gerando esses dados ARD e os cubos, então, na AWS. E gerando na AWS, usando, então, todos os serviços da AWS. Então, nós publicamos um artigo esse ano sobre como que a gente está fazendo isso. Então, a gente tem duas versões da nossa aplicação, do nosso script, uma rodando a AWS, usando o Lambda, usando o serviço da AWS, e outro no INPE, né, rodando no INPE para gerar os outros cubos usando a nossa infraestrutura que a gente está montando também no INPE. Então, a gente está usando para gerar o Sentinel-2, a gente está organizando e gerando os cubos ARD e cubos na AWS. E a gente também, então, outra frente, né, que a gente está usando bastante, é fazer a classificação na AWS. Então, a gente está usando uma máquina EC2, né, o serviço EC2 AWS, a gente tem um RStudio Server, com aquele pacote que eu falei, o SITS, que é o pacote R que a gente usa. A gente coloca os cubos lá na AWS, aqui um exemplo aqui é Molds, mas quando a gente precisa classificar, a gente sobe os nossos cubos para a AWS e faz, então, todo o processamento para gerar os cubos de dados na AWS. A gente também já experimentou, isso funciona muito bem, e a gente também usa, então, a AWS para gerar essas classificações. Só para ter uma ideia, então, aqui, né, a gente tem um ganho muito grande usando a AWS, não vou entrar em detalhes, está lá no... Outra coisa, também outra linha, né, que a gente está, que aí é o trabalho do aluno de doutorado da CAP, do Vitor Gomes, que ele trabalha com plataformas, né? Existem hoje várias plataformas para manipulação de dados, gerenciamento e análise de Big Data, né, de observação da Terra, e né, a gente definiu o que é uma solução, o que é uma plataforma para gerenciamento e análise de grandes bases de observação da Terra. Então, são soluções computacionais que fornecem funcionalidades para o gerenciamento, né, de grandes bases de observação da Terra, armazenamento, acesso, que permite o processamento do lado do servidor, sem o usuário ter que fazer o download desses dados para a máquina dele, que é inviável, né, quando a gente trabalha com Big Data, e que fornece um certo nível de abstração, tanto de dado quanto de processamento, dos usuários e pesquisadores. Né? Então, o pesquisador ele precisa ficar definindo quantos CPUs ele vai usar para processar, ou o máximo que ele vai definir é isso. Mas a gente tem que, essas plataformas, elas encapsulam do pesquisador esses detalhes, então, de processamento e de dados. Então, o Vitor, ele avaliou, então, 7 plataformas, o Google Earth Engine, o Sentinel Hub, esse Open Data Cube que eu falei, o CIPA, o OpenIO e outras dessas plataformas, fez uma avaliação das características dessas plataformas e publicou, então, um artigo com essa revisão dessas funcionalidades e características de todas essas plataformas existentes hoje na comunidade de assessoramento remoto. Outra questão, como eu falei, né, a gente também no projeto, a gente está desenvolvendo vários serviços que o grupo, né, o nosso grupo, ele define o serviço, projeta, define e implementa o serviço. Então, um dos serviços é o WTSS, que esse serviço, o objetivo é furar os cubos de dados.
Então, dado o cubo que você quer furar, aqui chamado coverage, né? O cubo de dados que você quer furar, o índice ou atributos que você quer extrair, uma localização espacial e um tempo que você quer extrair, ele fura o cubo de dados e te retorna, então, a série temporal associada àquele ponto, né, daquele cubo e daquele tempo que você requisitou. Esse é um tipo de serviço que foi desenvolvido, projetado, desenvolvido pela equipe do projeto. Tem outro também que é o WLTS, né, que é da Fabiana, que é uma aluna de mestrado, terminando agora o mestrado na CAP. Esse é um outro serviço que ela organiza todos os dados de uso e cobertura de diferentes projetos, então do TerraClass, o PRODES, o DT, e ela então desenvolve um serviço que, dado uma localização espacial, né, o usuário ele quer saber, o pesquisador, qual foi a trajetória desse ponto ao longo do tempo, baseado nesses projetos. Como que esses projetos classificaram esse ponto ao longo do tempo? Então, aqui é um exemplo, né, desse ponto aqui. Ele foi identificado como floresta pelo PRODES em 2012. Depois ele foi identificado como alerta de desmatamento pelo DETER em 2013. Depois ele foi identificado como realmente um polígono de desmatamento em 2013 pelo PRODES. E depois ele passou, foi identificado como pasto em 2014 pelo projeto TerraClass. Então, o trabalho da Fabiana é organizar todos esses dados aqui. Cada dado de um projeto está em um diferente formato, tem um sistema de classificação diferente, e ela faz, então, essa harmonização e retorna essa série temporal para o usuário. Tem também aí o trabalho, né, do Felipe, Carlos, menino, junto com o Vitor Gomes, que é nessa integração, então, dos dados do projeto Brasil Data Cube com o ODC. Então, a gente está trabalhando em 3 linhas, né? O Jupyter Notebooks do ODC, o ODC Explorer e os serviços web do ODC. Vou passar um pouquinho rápido aqui. Então, um exemplo aqui do Jupyter Notebook, do ODC rodando com os dados do projeto BDC. Aqui o Explorer, né, o sistema de visualização do Open Data Cube, acessando os cubos de dados, então, do projeto Cubo de Dados. Os serviços, né, que são gerados também por esses cubos. Eu vou dar uma corrida aqui. Então, tem a parte dos seeds, como eu falei também, que tem o trabalho do Rolf, que é um aluno de doutorado da CAP, que está trabalhando com seeds. Tem essa iniciativa aí com o Felipe Souza, o Rolf também, de criar um cliente stack, né, que é uma cola entre os seeds e os produtos do Brasil Data Cube. Tem a parte também aí começa a parte de análise. Então, a parte de análise de séries temporais, a gente tem diferentes frentes aí no projeto. Uma delas é a parte de análise de amostras de uso e cobertura, né, dessas séries temporais, dessas amostras, e nesse caso aqui a gente estava usando o som, né, a rede neural som, para gerar clusters dessas séries temporais e identificar vários atributos aí dessas séries. Vou passar um pouquinho rápido aqui, que é o exemplo, então, né, do uso do som. Então, tem alguns artigos publicados sobre isso, como que a gente usa o som, essa rede neural, para gerar clusters e depois para rotular esses neurônios, identificar, por exemplo, outliers e diferenças espaço-temporais dessas amostras de uso e cobertura. Então, aqui vou passar um pouquinho rápido aqui, vou estourando o meu tempo. Uma outra questão também é que existem, quando a gente fala de análise de séries temporais, existem diferentes tipos de distância, né, de medidas de similaridade entre séries temporais. Então, aqui tem uma referência muito legal sobre isso. E a gente, então, tem várias medidas e a gente fez também uma análise, né, dessas medidas, comparando a distância euclidiana com DTW. DTW é uma distância que a gente chama de distância elástica, que você vai comprimindo e esticando uma série temporal até que ela case, né, com uma outra série temporal. Então, aqui é um exemplo bem simplesinho, né, de 2 séries temporais. Então, se você tem um pacote muito legal em R, que chama TS-DIST, Time Series DIST, né, que você tem várias distâncias de séries temporais, ele implementa várias dessas distâncias aqui. Então, você consegue entender como que essas distâncias funcionam.
Só para ver a diferença, então, a diferença, se você aplicar uma diferença euclidiana, não veio aqui o resultado. Mas a distância euclidiana entre essas duas é 4 ponto alguma coisa e a distância DTW entre essas duas séries temporais é 0. Então, você vê a diferença, então, e o tanto que é importante essa escolha da distância, né, de séries temporais baseado no tipo de análise que você quer fazer, tanto na parte de clustering de séries temporais, como é o trabalho mais da Lorena, quanto na parte de classificação também. Então, a gente fez aqui diferentes experimentos com a Euclidiana, Manhattan e DTW. A gente concluiu aqui nesse projeto que, né, devido a essa diferença mesmo dos ciclos na agricultura, uma distância euclidiana, ela consegue separar melhor a Euclidiana e a Manhattan, elas conseguem separar melhor essas amostras do que uma distância DTW. Aqui também o uso, né, trabalho também da Lorena, que ela está propondo, então, uma metodologia baseada tanto em clustering com som, mas também de uma inferência bayesiana, usando a vizinhança, né, dos neurônios, e um método, então, para reduzir class noise nesse conjunto, que é também um termo clássico da literatura de remote sense. Aqui só alguns exemplos, vou ter que passar aqui. A gente também exercitou o som, né, que você define uma grade fixa. A gente também exercitou o uso de outros algoritmos, como o growing som, né, que você não define uma grade fixa, ele vai aumentando à medida, tem um limiar da distância, né, da similaridade entre os neurônios, e você vai aumentando, então, essa rede, né, você vai criando novos neurônios à medida que essa distância entre os neurônios existentes, ela é maior do que esse limiar. Então, você vai criando neurônios à medida que você vai precisando para manter um erro, né, global aí no limiar que você identifica. Então, a gente exercitou o growing som também numa tese do Rodrigo Adeu, que é um aluno de mestrado da CAP, que finalizou o mestrado agora, que teve bons resultados, a gente conseguiu bons resultados usando o growing som, para evitar, então, que o usuário tenha que definir uma grade fixa no início. E aí tem a parte de classificação também, que aí vou passar um pouquinho aqui, que a gente também tem um artigo publicado esse ano, que é mostrando como esses dados, como a gente classificou os cubos de dados. No caso do artigo, a Michelle usou o Random Forest, mas a gente está exercitando diferentes classificadores, usando séries temporais, diferentes combinações de índices, usando seeds para criar, então, classificações dessas séries temporais dos cubos de dados que a gente está gerando. Outra também iniciativa que a gente tem é de usar Citizen Science no contexto desse projeto. Então, a gente submeteu um projeto também em conjunto com uma universidade alemã, Universidade de Heidelberg, que para gerar, que eles têm essa experiência de Citizen Science, então a gente quer então trazer, né, Citizen Science, trazer o VDI para acontecer esse projeto. E a gente vê que principalmente na parte aqui de coleta e avaliação de amostras, quanto a validação dos mapas gerados. Acho que isso aqui né, a contribuição de voluntários da sociedade vai ser muito importante nesse caso, e a gente quer promover isso nesse contexto, desse projeto. Bom, então está falando um pouco do que a gente está fazendo. Então, a gente está gerando esses cubos, já estão disponíveis. Até o final do ano já tem encerrado todo também do Sentinel, né, do Landsat 8 e do Cibers. A gente, para o futuro, a gente quer harmonizar sensores diferentes, né, sensores satélites, como o Sentinel 2 e Landsat 8, para o número de pixels, o número de pixels para cada composição, para cada período, né, utilizado. Então, a ideia é que a gente aumente a quantidade de pixels para ser escolhido como o melhor pixel de um determinado período de tempo. A gente também tem ideia agora, no próximo ano, de começar a incluir imagens de radar, começar a incubar as imagens de radar usando imagens Sentinel-1, principalmente. E aí, né, outra parte é você promover o uso de cubos de dados, análise de séries temporais, para a comunidade de estouramento remoto no Brasil. Então é isso, gente. Estourei um pouco tempo aí, porque acho que eu demorei muito tempo aí no início. Aqui está o site, aqui está o meu e-mail, se alguém quiser mandar alguma dúvida, alguma sugestão, estamos abertos. E é isso. Obrigada.
Então, gostaria de novamente agradecer, professora, pela apresentação. E agora a gente vai para a parte das perguntas que o pessoal fez no slide. Então, aqui eu vou colocar as perguntas que foram mais votadas lá. A primeira delas é a pergunta feita pela Andresa Serra, que faz computação no IFSU de Minas. E ela pergunta se existem projetos de iniciação científicas no Brasil Data Cube. Sim. O que a gente existe, né? A gente está com um conjunto, a gente está com 4 alunos hoje de graduação. E não é bolsa de iniciação científica, né? É uma bolsa para alunos de graduação. Então, a gente tem uma bolsa que é para alunos de graduação, que a gente sim, a gente tem agora, nós estamos com 4 bolsistas de graduação, mas a gente tem sim, não é uma bolsa de iniciação científica, mas é uma bolsa que vai trabalhar com tudo isso que a gente está produzindo aqui no projeto, tanto a parte de dado quanto a parte de desenvolvimento de software também. Então, sim, tem sim. Quem quiser, quem tiver interesse, pode mandar o currículo para a gente e que a gente tem sim bolsas para graduação. Certo. Então, indo para a próxima pergunta, aí a gente tem uma pergunta outra que também foi feita pela Andresa, que é se esses dados gerados no projeto, eles são abertos e estão disponíveis. E aí, junto a isso, vem a pergunta que a Paula fez, que quais desses dados podem ser utilizados, foram inseridos para o treinamento de algoritmos de classificação de machine learning? Bom, esses dados sim, os dados são abertos, tanto a parte software quanto a parte de dados é tudo aberto, né? Você consegue acessar esses dados tanto via o portal, como eu mostrei aqui, quanto usando Python, R, a partir das APIs que a gente está desenvolvendo. Então é tudo aberto, tá? E vai ter um mini curso, então, semana que vem, de como acessar esses cubos. A outra parte, o que você pode... Você pode usar qualquer cubo, né? Você pode usar séries temporais desses cubos, né? Ou não, né? Se você quiser usar as imagens mesmo, um snapshot desses cubos também, tudo bem. Em algoritmos de machine learning. Eu não entendi direito a pergunta. Tudo você pode usar, como eu mostrei aqui no final, né? Você consegue gerar classificações usando esses algoritmos a partir desses cubos. Certo. E aí, para a última pergunta, ela foi feita pelo Gabriel Oliveira, da UFF, faz Engenharia de Recursos Hídricos. Ele pergunta se o projeto utiliza algum algoritmo classificador não supervisionado. E aí, se sim, qual? Bom, o som, ele é não super, a gente está usando o som, né, uma rede neural para gerar clusters aí de séries temporais, e ele é não supervisionado. Nessa parte de análise, né, das amostras. E também, a gente espera também avançar um pouco nisso para gerar, então, segmentação espaço-temporal utilizando esses algoritmos não supervisionados. No caso, a gente está o som e o growing som. Mas a grande maioria é supervisionado. Né? Depois, para gerar mesmo as classificações, a gente está usando o SVM, Random Forest, ou outros, né, algoritmos que a gente também está exercitando, Bifast, outros algoritmos para trabalhar com séries temporais, são todos supervisionados. A grande maioria é supervisionada. Certo. Eu acho que a gente tem tempo para mais uma pergunta, então eu vou ler aqui mais uma que foi feita pela Andressa Serra, e ela pergunta como o projeto lida com o custo computacional de utilizar redes neurais. Bom, a gente está usando, a gente tem um conjunto de máquinas, um cluster de máquinas lá no INPE, que a gente montou, e a gente está usando esse cluster para gerar esses algoritmos que a gente está usando, eles estão implementados em R, né, no CIDS. O CIDS ele tem um pacote de né, ele faz um processamento paralelo usando esses clusters e a gente tem usado isso. Geralmente a gente está processando esses dados do lado do servidor quando a gente precisa gerar essas classificações. Usando esse parque de máquinas que a gente está construindo, ou a AWS, né, como eu mostrei,
a gente também usa a AWS, que também, né, que tem essa parte, né, de computação distribuída, bem, né, implementada, a gente está usando lá. Agora, a pessoa tem alguns casos também que a pessoa baixa mesmo um cubo, né, um tile desse cubo para fazer experimentos. Aí ela usa a máquina dela mesmo. Então a gente está usando aí as duas abordagens, tanto o processamento lá do servidor, no INPE ou na AWS, quanto aí para gerar na máquina tem alguns usuários que estão baixando tiles específicos para exercitar e para gerar resultados de um tile só. Aí tudo bem, eu acho que até um tile a gente consegue processar na máquina do usuário, senão a gente usa então o INPE, o servidor e a AWS para gerar para fazer esses processamentos. E a gente espera avançar também para fornecer esse ambiente de computação do INPE para a comunidade também. Por enquanto, esse parque, esse cluster está fechado, né, para alguns usuários que estão usando do projeto, mas a gente espera sim avançar numa interface que os usuários consigam gerar e fazer esses processamentos do lado do servidor, sem ter que baixar o dado. Nós estamos trabalhando para isso também. Certo. Então, e aí agora, de vez para finalizar, o Baggio Castro, da UFF, pergunta se, a partir desses classificadores, seria possível fazer uma rápida implementação para consumir outras características, como a identificação de pontos de mineração ilegal. Sim, é possível, né? A gente tem um foco muito grande aqui de uso e cobertura, então, agricultura, desmatamento, é o que a gente está mais focado no INPE, nesse grupo, mas sim, existem outras iniciativas, como eu falei do IBGE, que estão usando essas séries temporais para identificação de áreas urbanas, de indicadores urbanos, como área verde, praças, em áreas urbanas, usando então o Sentinel, que é de 10 metros de resolução espacial. Então, a gente teria que fazer uma avaliação dessas áreas de mineração, ver o que a gente consegue extrair dessas imagens Sentinel-2, né, de 10 metros de resolução. E é interessante, é sempre interessante a gente frisar que o uso de séries temporais, ele é interessante porque ele te dá uma dinâmica ao longo do tempo. Então, por exemplo, indicadores urbanos, o que é interessante usar séries temporais é que você consegue identificar áreas verdes dentro de uma área urbana, mas você consegue também medir o quanto dessa área verde se transformou em área não verde. Então, essa dinâmica ao longo do tempo é que é a chave para trabalhar com série, que é que é a beleza, né, de você trabalhar com cubos de dados e com séries temporais, você analisar realmente essa dinâmica dessas informações, extrair essa dinâmica a partir dessas séries temporais, desses cubos de dados. Então, nesse caso de mineração, sim, né, a gente pode fazer uma análise de ver o que a gente consegue extrair com essa resolução de 10 metros, quais bandas seriam interessantes. Aí tem que fazer um exercício mesmo, mas eu acho que sim, a gente consegue sim. Certo, então essas foram a sessão de perguntas, né? Então eu gostaria novamente de agradecer, professora, pela apresentação e por colaborar com o workup. Então, antes de encerrar essa sessão e a gente ir para o intervalo, eu gostaria apenas de lembrar novamente sobre os brindes, né? Então, com base nas interações que vão sendo feitas via perguntas no slide, a gente está selecionando alguns participantes, premiando ele com alguns brindes, né? Então, das sessões de ontem, os participantes Paula Laroca, Fernanda Carolina, Irene Soares e o Márcio José Teixeira foram selecionados para receber esses brindes. Então, logo menos a gente entra em contato para informar quais são os passos para ir retirar ou fazer o envio. Tá? Então, só lembrando que esses brindes eles são constituídos de powerbanks, canecas estilizadas de computação aplicada do INPE, pendrives, também blocos de notas e garrafas. Então,
É isso. Muito obrigada, Felipe. Muito obrigada a todos vocês que estão organizando e parabéns pelo evento. Queria agradecer aqui publicamente pela excelente organização de vocês, né? Principalmente os alunos envolvidos. Muito bom. Parabéns para vocês. Obrigado. Então, pessoal, a gente volta depois do nosso intervalo para o almoço, às 1h30, com a palestra do Dr. Giancarlo, rastreando objetos na superfície do Sol. Então é isso e até lá. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Tchau, Felipe. Tchau.